A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos jovens. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento. E estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos nesse quarto trimestre da CPAD na lição de número 7. Hoje nós vamos abordar sobre o tema a fé para crer que Deus fala por meio da profecia. Essa lição vai cair no dia 12 de novembro. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve aqui no canal, deixa teu likezinho, teu joinha no Janderson Nascimento. Me acompanhe também pelo Spotify, nós estamos disponíveis para você. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa disponível para você ter acesso a estudar a palavra de Deus. Se você é professor da classe dos jovens e quer poupar o teu tempo para preparar o teu material, as tuas aulas, eu tenho um recurso que vai te ajudar, o Facilita EBD. No Facilita você encontra o esboço da aula que eu preparo, com os versículos, argumentos a mais. Você vai encontrar também os slides da lição que a gente prepara e projeta para que você possa utilizar. Isso está disponível em uma assinatura trimestral. Tá aqui a nossa proposta na descrição do vídeo, em um comentário abaixo, fica à vontade para analisar. Que Deus abençoe você. Agora nós vamos para o nosso momento de leitura bíblica, para estudarmos juntos essa palavra tão abençoada de hoje, em nome de Jesus. Agora, na Escola Bíblica, vamos para o momento de leitura da Palavra de Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 7 desse quarto trimestre da CPAD em 2023 da classe dos jovens. Estamos estudando nesse trimestre sobre a prova da vossa fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. Tema da aula de hoje, lição de número 7, lição que vai cair no dia 12 de novembro, vai tratar sobre a fé para crer que Deus fala por meio da profecia. Nós temos algumas bases bíblicas para que você possa tomar como nota e utilizar essas bases em sala de aula junto com os teus alunos. A primeira delas é o texto principal, que se localiza em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3. Vale a pena você ler, apresentar também o resumo da lição, é muito interessante você realizar isso. E a nossa leitura bíblica em classe se localiza em 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 16 a 21. Leia esse texto compassadamente, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. Não se esquece, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no canal, sempre às 18 horas. Toda terça-feira eu encontro marcado aqui no YouTube comigo, com o pastor Janderson da classe dos jovens. E terça também nós temos um especial. A partir das 6 da manhã no Spotify já tem lição liberada. Às 18 horas aqui no YouTube você já encontra o nosso material para você se preparar. E também na terça-feira no programa Voz da Assembleia de Deus, onde nós repostamos essa aula para os nossos alunos ouvintes da Rádio Brasil FM 107.7 poderem nos acompanhar. E eu já quero desejar a paz do Senhor para você que está nos acompanhando nesse finalzinho de tarde para início de noite. Que Deus te use pela palavra e que essa mensagem possa edificar você em Cristo Jesus. A lição de número 7, escrita e comentada pelo pastor Eduardo Leandro Alves, traz agora uma perspectiva muito interessante, que nós pentecostais acreditamos, mediante a fé, na profecia. Detalhe, nós precisamos entender na aula de hoje a diferença do ministério profético do Antigo Testamento, a diferença também do ministério profético do Novo Testamento e também entender a respeito do dom de profecia citado nas Escrituras, e na nossa abordagem de hoje nós vamos entender isso. Vamos observar também a respeito da profecia literal, aquela que foi escrita, citada nos oráculos da Bíblia, dentro da passagem bíblica. Então, hoje nós vamos observar que a Bíblia ela tem essas fontes, ou seja, fala a respeito de profecias, e nós cremos na profecia. No Antigo Testamento, a palavra para profeta vinha do termo hebraico nabir. Essa palavra já traz o entendimento aquele que profere oráculos. Essa palavra também pode ser traduzida pela seguinte maneira: aquele que anuncia uma mensagem de uma divindade, ou aquele que anuncia a mensagem de alguém. No sentido do Antigo Testamento, o Nabir, o profeta, é aquele que anuncia a mensagem de Deus.
No Novo Testamento, essa mesma palavra agora já é traduzida diferente a partir do grego. No grego, a palavra que nós encontramos para profeta vem do termo profetes, que é aquele também que anuncia oráculos, aquele que anuncia uma mensagem. No Antigo Testamento, nós entendemos que o profeta é um porta-voz. No Novo Testamento, o profeta também é um porta-voz. É um porta-voz daquele que anuncia a vontade soberana de Deus. Vamos pegar isso de forma clara. Você, como servo e serva de Deus, ensinando a palavra, explicando a palavra, pregando a palavra, você é um porta-voz de Jesus. A mensagem não é sua, não é minha, não é nossa. Nós somos, então, porta-vozes com o objetivo de anunciar as boas novas de Deus. No Antigo Testamento, nós entendemos também que aquele profeta que anunciasse uma mensagem e essa mensagem não se cumprisse, esse profeta seria punido ferrenhamente, era digno de morte. E hoje nós vamos entender essa perspectiva identificando que aqueles profetas que eram usados por Deus eram literalmente conhecidos como homens de Deus. Mulheres de Deus também, porque no Antigo Testamento nós vamos encontrar algumas profetisas e eu vou citá-las aqui para você na aula de hoje. Algumas passagens eu já quero destacar para você. A primeira delas está em Deuteronômio 33, versículo 1, 1 Reis, capítulo 13, versículo 1, 2 Reis, capítulo 4, versículo 9. Nessa visão, então, nós vamos entender que essa ideia do profetês, do grego, já traz a ideia de alguém que anuncia uma mensagem que não é sua. Um oráculo, uma palavra, ele é um porta-voz. A partir da Septuaginta, a gente entende que o profeta também é aquele que anuncia o futuro, tá? Anuncia o futuro, algo que ainda vai acontecer. Mas também olhando para o Antigo Testamento, eu quero deixar claro para você que o profeta também olha para o passado, tá? O profeta não só aponta para o futuro, para as coisas que ainda vão acontecer nos seus oráculos, nas suas profecias, mas o profeta também faz o povo recordar. Por exemplo, você vai encontrar muitos profetas no Antigo Testamento dizendo o seguinte: aviva, Senhor, a tua obra como antes. Olha, ele está olhando para trás. Renova-nos, Senhor, como antes. Senhor, renova-nos a ti e nós nos converteremos. Assim diz o Senhor. Então você vai ver que os profetas apontam também para o passado, trazendo então a relevância da aliança com Deus, desse caminho. Então nós vamos perceber que no conteúdo da profecia, não há só profecias que apontam para frente, mas há profecias que também apontam para o passado, onde as pessoas precisavam voltar o seu coração para se quebrantar a Deus. As suas mensagens deveriam ser mensagens relevantes. Outra característica do profeta: o profeta é diferente do sacerdote. O sacerdote ensina a lei, o profeta vive a lei. Outra característica que você precisa entender: o profeta, eles não anunciavam a mensagem sua, mas a sua mensagem, toda vez que Deus falava, vinha da parte de Deus, eles deixavam claro: veio a mim a palavra do Senhor. E essa é a palavra de Deus. Assim diz o Senhor. São oráculos profundos que os profetas também destacam. Vou destacar 3 para você perceber como os profetas falavam em nome do Senhor. Jeremias 15, 19. O Jeremias faz questão de dizer que ele tinha consciência que falava em nome de Deus. Também, Deuteronômio 18, versículos 9 ao 14. Era condenada práticas adivinhatórias no Antigo Testamento. Então, essa ideia de adivinhação não se encaixa para um profeta. Outro detalhe, dentro das escrituras, em 1 Samuel 9:9, os profetas eram muito consultados como instrumentos do Deus vivo que apontavam para o caminho da salvação, livrando-os então da sua angústia. É muito interessante você observar isso. Então, na aula de hoje, nós vamos perceber a relevância do ministério profético. Você que está chegando por aqui, se você pode, me ajuda também. Coloca aqui no comentário de onde você está me assistindo, o nome da tua cidade, da igreja que você congrega. Eu fico tão feliz quando vocês fazem isso. Eu quero saber onde essa aula está chegando aí no Brasil, tá? Ou fora do Brasil também. Já desejando a você a paz do Senhor Jesus, que Deus possa te edificar. O primeiro ponto da lição vai tratar agora sobre o seguinte argumento: os profetas do Antigo Testamento.
Que Deus fale com você e que essa palavra possa te edificar em Jesus. Neste primeiro ponto da lição, nosso olhar agora volta para o Antigo Testamento para a gente entender o ministério profético dos profetas do Antigo Testamento, tá? Você precisa diferenciar isso. Também entendendo que nós acreditamos nas profecias, nós cremos nesses ministérios proféticos, porém a gente precisa, como o pastor Antônio Gilberto disse, nós precisamos conhecer. Se Deus te deu um dom, é importante que você estude sobre esse dom, conheça sobre esse dom e como esse dom funciona. Leia uma passagem bíblica que eu quero te dar como dica, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, vale a pena você ler esse texto. E avance agora para o primeiro subtópico que trata sobre o profetismo. Peraí, o que é o profetismo? Quando é que o profetismo surge na Bíblia? Em meados de que século isso vai acontecer? Quem são os grandes profetas do Antigo Testamento? Eu quero abordar isso com você. O pastor Eduardo Leandro Alves destaca que o profetismo surgiu por meados do século 8 a.C. Então, século 8 a.C. de Jesus. Surgiu com o objetivo de resgatar agora essa ideia do monoteísmo em Israel. O profetismo ele surge no Antigo Testamento com o objetivo agora de levar o povo a ser conduzido pela presença de Deus. Quando um profeta surge no Antigo Testamento, pega isso para você analisar junto com os teus alunos. Eles só vão surgir quando o povo está se desviando do caminho da presença de Deus. Em alguns detalhes, quando o sacerdócio está em pecado, Deus levanta os profetas. Quando o reinado está em pecado, Deus levanta os profetas. Quando os juízes perdem a visão da liderança, Deus levanta os profetas. Quando o povo precisa de libertação, Deus levanta os profetas. Então é muito interessante você observar isso aqui também na perspectiva do Antigo Testamento. Nós vamos perceber que o profeta, ele era um homem entre outros homens, ou seja, era um ser humano. Dentro da Bíblia nós vamos encontrar também profetisas, mas eu vou deixar isso para daqui a pouquinho para te explicar. O profeta ele tem uma responsabilidade muito grande. Qual a responsabilidade do profeta? Ser um porta-voz do Senhor. O ministério profético é diferente do ministério sacerdotal. O sacerdotal é o ministério de ser, então, um porta-voz dos homens ao Senhor. No caso do profeta, é ser um porta-voz do Senhor aos homens, tá? É o contrário. O sacerdote leva para Deus as nossas súplicas. Jesus é o supremo sumo sacerdote. Mas o profeta traz de Deus uma mensagem para o nosso coração. Jesus também é o maior profeta. Pelas escrituras também nós vamos entender que desde o século 8 surge então essa visão pré-clássica do profetismo em Israel. Nesse sentido, nós vamos entender que os profetas eles vão surgir para combater a idolatria, tá? Para combater a idolatria. Um dos principais profetas que surgem no Antigo Testamento, você vai perceber, como libertador, é Moisés. Mas eu vou deixar para falar sobre ele já já. Primeiro você precisa entender sobre esse ministério pré-clássico aqui dos profetas. Os profetas surgem inicialmente não como profetas literários, aqueles que escrevem textos sagrados. Mas os profetas vão surgir como profetas orais, ou seja, aqueles que profetizam anunciando essas boas novas. O profetismo em Israel ganha força a partir da divisão do reino. Quando o reino se divide, reino do norte e reino do sul, reino do sul, reino do norte. No reino do norte, nós vamos entender que as 10 tribos elas vão seguir e vão então receber o nome de Israel com a capital em Samaria. Reino do sul recebe então Benjamim e Judá com a capital em Jerusalém. O ministério profético ganha muita força por meados do século 8 aí. Você vai perceber os profetas sendo levantados. Quem é que Deus levanta nesse primeiro processo? O profeta Elias, Eliseu, conduzindo o povo então a essa volta da aliança. Nessa visão, nós vamos entender algumas coisas sobre os desafios da profecia. Primeiro, o verdadeiro profeta, ele não se cala
diante dessa visão do pecado. Ele não se cala diante dessa visão do abandono diante da presença de Deus. Ele fala relembrando o povo sobre a necessidade de voltar para a presença de Deus. É aquilo que eu disse para você. Uma das principais profecias de todo profeta do Antigo Testamento é apontar para o passado, ou seja, apontar para essa volta do coração quebrantado, uma aliança com Deus, apontar para o caminho com o Senhor. Então, eles fazem questão de buscar esse renovo espiritual. Segundo, o profeta também ele não fala de si mesmo. Todo profeta do Antigo Testamento, eles falam com o coração no Senhor, combatendo os ídolos, combatendo a idolatria. E eles fazem questão de dizer, o Espírito do Senhor veio sobre mim, assim diz o Senhor, veio a mim a palavra do Senhor. Então, os profetas do Antigo Testamento têm essa autoridade muito forte. Também não é fácil também essa visão do ministério profético. Eles enfrentavam um grande desafio. O profeta, de vez em quando, teimava em falar aquilo que Deus mandava, tá? Às vezes o profeta, ele temia entregar a mensagem. Nós temos o exemplo, por exemplo, do próprio Jonas, que foge do Senhor, foge desse chamado e Deus vai atrás de Jonas e Jonas entrega a mensagem. O profeta também, ele entendia que a sua profecia era uma profecia muito forte da parte de Deus e muitos deles lamentavam por essa mensagem. Por quê? O profeta anunciava buscando o povo para que o povo voltasse para o arrependimento. Mas quando o povo não obedecesse essa mensagem, o juízo de Deus viria. Vamos citar alguns exemplos para você. O profeta Jeremias, por exemplo. Jeremias é conhecido nas escrituras como o profeta das lágrimas, porque ele lamentava em entender que o povo não aceitava a mensagem de Deus. Ele chorava por causa daquelas dificuldades ali. Também nós vamos entender pelas escrituras que o tamanho da missão de cada profeta é diferente. Então os profetas eles têm uma missão e cada missão é diferente. Você vai perceber Isaías entregando uma mensagem para o povo em Isaías 6:9 em descrever para o povo que o povo precisava então voltar o seu coração para Deus, porque Deus estava falando por intermédio de Isaías, mas o povo não queria ouvir. Então a mensagem ela é apresentada no Antigo Testamento como um grande desafio. O profeta também trazia uma mensagem nas suas profecias no Antigo Testamento, levando o povo agora a essa busca pelo arrependimento. Na história de Israel, no Antigo Testamento, Deus levantou diversos profetas com grandes missões para buscar exatamente essa busca pela presença de Deus e levar o povo a essa volta em seu coração na presença do Deus vivo. E eu espero que Deus esteja falando contigo através dessa soberania por intermédio dos ministérios proféticos do Antigo Testamento, nesse entendimento panorâmico sobre esse assunto que estamos trabalhando. Já avançando, vamos então agora para o segundo subtópico, que trata sobre Moisés, que inicia o ministério profético em Israel. Como eu disse para você, eu vou falar sobre Moisés agora, nesse segundo subtópico, para você entender que é ele que dá o pontapé inicial nesse ministério profético no Antigo Testamento. Para o pastor Eduardo Leandro Alves, Moisés ele tinha uma grande missão. Primeiro, como servo de Deus, depois como profeta de Deus, em conduzir o povo de Israel, a nação de Israel, rumo a Canaã, a terra prometida. Nessa condução, Deus levanta então Moisés como um profeta, um homem que falava face a face com Deus e transmitia ao povo a vontade de Deus. Isso é uma demonstração de um relacionamento profético no Antigo Testamento. Vale a pena você observar essa questão junto com os teus alunos, tá? Moisés ele passa a ser no Antigo Testamento, nessa visão, como um dos principais profetas que iniciam esse ministério profético aqui. Deus chamou homens comuns, como eu e você, com as nossas personalidades, com as nossas dificuldades, para esse ministério profético também, tá? Você também foi chamado para ser um profeta, uma profetisa do Senhor. O que o profeta faz? Conduz o povo à presença de Deus. O que o pastor faz? Conduz o povo à presença de Deus. O que alguém que prega faz? Conduzir o povo à presença de Deus.
Nesse termo, nós vamos perceber que um profeta precisa ser uma pessoa piedosa, Gênesis 27, precisa ser homem de Deus, segundo Reis, capítulo 4, versículo 9, precisa orar e confiar nessa chamada de Deus, Êxodo 1:7. Também precisa ser um profeta que entende as visões e os sinônimos dessas visões, 1 Samuel 9:9. Também precisa ser um instrumento da comunicação divina. É isso que o profeta faz. O profeta é um instrumento de Deus para a comunicação divina. E pelas escrituras entendemos que nós podemos afirmar sem sombra de dúvidas que o profeta, ele é uma ferramenta de Deus. Você é uma ferramenta de Jesus. É uma ferramenta de Deus. Você que está me ouvindo, me acompanhando também, tanto pela Rádio Brasil, Spotify, aqui no YouTube, eu quero dizer para você que Deus, ele falou à humanidade por intermédio dos profetas. E o primeiro que inicia esse ministério profético é Moisés. Moisés recebe as tábuas da lei, Moisés guia o povo, Moisés estabelece exatamente esse relacionamento entre a aliança de Israel e Deus. Êxodo 19, 5 e 6 vai confirmar isso. Observe como Deus falou pelos profetas. Lucas 1:70, Hebreus 1:1. Jesus afirmou que os profetas existiam para desenrolar a história do Antigo Testamento. Lucas 11, 50 e 51, você vai perceber isso. Enoque também é apresentado pelo próprio Judas como um profeta lá no texto de Judas, mas já que estou tratando sobre o ministério profético, eu tomo como base o que diversos autores biblicistas fazem questão de dizer, que Moisés ele inicia o ministério profético no Antigo Testamento. Judas, no Novo Testamento, ele cita essa visão de Enoque como um profeta. Você pode também entender Noé como um profeta, mas ele era patriarca, tá? Você também pode entender Abraão como um profeta, mas era patriarca. Porém, eu quero trabalhar na visão mais coerente, de entender pelas escrituras que o próprio Moisés é aquele que dá o pontapé inicial para esse ministério profético aqui, tanto literal como ministério oral também. Pelas escrituras nós vamos entender que Noé, ele atua nessa visão, nesse sentido, de acordo com algumas interpretações, como profeta anunciando também o juízo, lá em Hebreus 11:7, como acabei de explicar para você. Ele é um patriarca, mas atua, pode ser visto como profeta, porém, para iniciar o ministério profético, como um marco histórico, nós utilizamos a datação a partir de Moisés. O Pentateuco também deixa claro essa visão de entender que os patriarcas eram aqueles também que anunciavam a vontade de Deus nesse sentido. Como estou escrevendo para você, Moisés é aquele que dá o pontapé historicamente falando, mas tem interpretações de entendimentos que os patriarcas já faziam isso, que eram usados por Deus para apontar o caminho. Claramente falando, de forma histórica registrada, é a partir de Moisés que se inicia essa visão sobre os profetas. Os profetas também anunciavam a hipocrisia de Israel, o pecado, anunciavam essa vontade de Deus para que o povo então voltasse para a sua presença. E Moisés, como eu disse para você, ele é considerado um grande profeta. Isso está em Deuteronômio 34:10. Você também vai perceber que Arão, ele também foi chamado de profeta. Êxodo 7:1, Deuteronômio 18:18. E Miriam foi identificada dentro da Bíblia como profetisa também, Êxodo 15, versículo 20. Então, está no texto e você precisa compreender isso. O que estou tratando como diferente é essa visão de entender, por exemplo, que os patriarcas, sendo patriarcas, são profetas. Eles exercem um ministério profético, mas são patriarcas nesse sentido aqui. Para dar o pontapé do ministério profético, nós trabalhamos a partir dessa compreensão de Moisés, que a partir de Moisés isso fica mais claro, mais definido dentro das escrituras. E eu espero que você possa ter entendido isso também. Vamos avançar para o terceiro subtópico, que trata sobre os desígnios do ministério profético. Como é que esse ministério profético se dá? Como é que esse ministério profético é demonstrado no Antigo Testamento? E agora eu vou observar com você o ministério profético também sendo realizado a partir da vida das irmãs profetisas do Antigo
Conforme o comentarista da lição, no Antigo Testamento nós encontramos referências bíblicas a respeito do ministério profético, tanto em homens como também nas irmãs, nas mulheres. E nós vamos citar isso para você. Deus usava tanto homens como mulheres e continua usando tanto homens como mulheres também, tá? E nós precisamos ter essa compreensão. Nós vamos perceber, por exemplo, a citação de mulheres além de Miriam. Miriam é citada como profetisa, é uma das primeiras referências que nós vamos encontrar no Antigo Testamento, mas nós vamos encontrar Débora citada como juíza e profetisa, Juízes 4:4. Vamos encontrar Uda, lá em 2 Reis, capítulo 22, versículo 14, 2 Crônicas 34:22 confirma isso. Vamos encontrar o profeta Isaías, e Isaías faz questão de dizer que ele era casado com uma profetisa. A citação bíblica está em Isaías 8:3. O Isaías diz, não cita o nome da esposa, mas diz que ela era profetisa, está dentro do texto. No Novo Testamento, nós vamos fazer menção também à profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Isso está em Lucas capítulo 2, versículo 36. Então você percebe que Deus levantava pessoas para propósitos e desígnios específicos. E dentro da palavra nós vamos perceber que Deus levantava essas mulheres com características específicas para ministérios assim honrosos dentro da palavra de Deus. As mulheres e os homens eram usados como recursos de Deus para uma mensagem profética, direcionada, quando o povo então abandonava a sua presença. Nós vamos entender os profetas sempre apontando para o socorro que vinha da parte do Senhor. Salmo 121 confirma isso. Também trabalhando de forma muito especial em demonstrar que o domínio da criação e da visão do crescimento do povo de Israel vinha da parte de Deus. Salmo 127:2. Então, no Antigo Testamento você encontra a referência para ministérios femininos proféticos aqui, como eu já citei para você que ia explicar, acabei trazendo essa explicação aqui, que Deus use você nesse ministério da palavra. Vamos então para o segundo ponto, tá? No segundo ponto, nós vamos trabalhar sobre o ministério profético no Novo Testamento. Acabei de olhar com você o ministério profético no Antigo. Vamos observar o ministério profético no Novo. Vamos trazer a diferença do ministério profético, que a gente crê e acredita, para o dom espiritual de profecia. E que Deus use você. E se essa aula está te edificando, se você pode, envie ela para mais alguém, para um amigo, um colega, ser edificado, edificada em Jesus. No segundo ponto da lição, nosso olhar agora passa por esse ministério profético no Novo Testamento. Então, nós vamos abordar esse ministério profético no Novo Testamento, porque ele existe no Novo Testamento. Você precisa entender a diferença do ministério profético para o dom de profecia. Leia uma passagem bíblica que está em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 2, com os teus alunos, e vá para o primeiro subtópico do segundo ponto, que trata sobre Jesus Cristo, o profeta. De acordo com o comentarista da lição, Jesus ele é o profeta por excelência, sendo apresentado nas Escrituras. Predito no Antigo Testamento e no Novo Testamento ele exerce o seu ministério profético. Os profetas na Bíblia, eles possuem várias funções, é importante você observar isso aqui. Primeiro, o profeta ele é um porta-voz do Senhor. Então, o profeta ele tem a função de trazer uma mensagem de Deus. E esse profeta agora, ele tem o objetivo de apresentar o Senhor e demonstrar que o Senhor reina então sobre Israel, reina então sobre o povo de Deus. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 7. Você vai perceber no Antigo Testamento que o próprio profeta Samuel exercia esse ministério profético também. Ele exercia o ministério de ser um juiz e ser também um profeta de Deus e ser um sacerdote de Deus. Nas Escrituras, nós vamos perceber que o profeta ele era um representante de Deus no Antigo Testamento. Jesus, ele é o próprio Deus no Novo Testamento. Em muitas passagens no Antigo Testamento, nós vamos perceber que o profeta, ele é aquele que não profetiza uma palavra sua, mas uma palavra de Deus para o povo. Por exemplo, 2 Samuel 7:4, 2 Reis, capítulo
20, versículo 4, Jeremias 1, 4, Ezequiel também 3,16. E você vai perceber que esses profetas têm um vínculo fortíssimo com o Senhor, com o objetivo de anunciar as boas novas de Deus, ou o propósito para o qual Deus havia os enviado. Jesus também é enviado por Deus no Novo Testamento. Você pode ler João 7,16. Ele afirmou que ele e o Pai são um, e ao mesmo tempo ele também afirmou que ele está dizendo aquilo que o Pai lhe ensinou. João 8,28 vai descrever isso. Em sua oração sacerdotal, ele faz questão de dizer que ele tem transmitido aos seus discípulos as palavras de Deus. Isso quem faz é profeta. João 17,8. Então, nesse papel, Jesus está sendo o porta-voz de Deus, como um profeta também era no Antigo Testamento. No Novo Testamento, isso é visto em Jesus. A segunda função de um profeta, é interessante você observar, é que o profeta geralmente era alguém que trazia uma mensagem de uma revelação divina, ou seja, apontava também para o futuro, trazia um oráculo demonstrando em uma visão escatológica, algo que ainda iria acontecer. Isso também é visto como um papel principal do profeta. Jesus, no Novo Testamento, faz questão de falar para os discípulos que Jerusalém seria tomada, não ficaria pedra sobre pedra. Ele faz questão de falar profeticamente para os seus discípulos sobre a sua morte por crucificação e também sobre a sua ressurreição ao terceiro dia. Ele também traz uma mensagem profética sobre o fim dos tempos, Mateus 27-28, Mateus 15-16, Lucas 22-24, João 16-20, ele fala sobre uma visão escatológica, futura, profetizado por sua própria palavra. Então, Jesus, ele também é um profeta que anuncia oráculos futuros. Então, ele fala sobre a chegada do seu reino, sobre o arrebatamento da igreja, visões escatológicas aqui futuras no ministério de Jesus. A terceira função que um profeta tinha era também de realizar curas e milagres. Então, no Antigo Testamento, nós vemos, então, diversos milagres. Por exemplo, Moisés, através da vontade de Deus, abriu o Mar Vermelho. Êxodo 14, 21 ao 22. Elias realizou diversos milagres ao ponto de orar e fogo do céu descer, ressuscitar o filho de uma viúva. Você vai perceber dentro das escrituras também o próprio Eliseu orando para um machado flutuar, Deus trabalhando. Isso era realizado de forma miraculosa no Antigo Testamento. No Novo Testamento, Jesus também realiza isso. Ele realiza diversas curas, ressuscita Lázaro, ressuscita também ao terceiro dia. Então você vai ver esses milagres acontecendo no ministério de Jesus, sendo citado na palavra. E Jesus também tem um título de profeta no Evangelho, e nos Evangelhos isso é apontado para a pessoa de Cristo. Mateus 21, 11, Lucas 7, 17, João 4, 19, vai confirmar que ele é visto como profeta e ele se coloca à disposição. E a palavra que saía da sua boca falava então da vontade de Deus. Então, no ministério profético de Jesus, a igreja entende que Jesus, ele proferia a palavra de Deus. Jesus, ele realizava curas, milagres. Jesus, ele ensinava, ele vivia de forma profética também. Esse é o ministério profético de Jesus no Novo Testamento. Agora, nós vamos analisar o dom de profecia, para você compreender a diferença do dom de profecia para o ministério profético. Antes de entrar no segundo subtópico, que trata sobre o dom de profecia, é interessante você observar isso, que o ministério profético é alguém que vive aquele ministério. E o dom de profecia é uma capacitação do Espírito Santo através do dom, tá? E que Deus use você pela palavra. De acordo com o pastor Eduardo Leandro Alves, o dom de profecia é diferente do ministério profético. O ministério profético também é encontrado no Novo Testamento. Você pode perceber isso em Efésios 4:11, onde os profetas andavam lado a lado com os apóstolos. Isso quer dizer que o profeta é aquele que vive e entrega uma mensagem. A partir dessa compreensão, deixa eu explicar para você o que é um profeta hoje. É alguém que é separado por Deus para entregar uma mensagem profética e vive aquela mensagem profética. Geralmente, um profeta
é visto como um pastor que prega a palavra e anuncia essa palavra. Deus usa os seus profetas, tá? Isso de forma muito clara, porque o profeta ele tem essa função de entregar uma mensagem de Deus para alguém, de viver essa mensagem. São instrumentos na mão de Deus. Mas no Novo Testamento tem também o dom de profecia. Não confunda o dom de profecia com o ministério profético. O dom de profecia, ele é uma manifestação pelo meio do qual Deus fala. Isso quer dizer que Deus pode usar você com dom de profecia uma vez na vida e depois nunca mais. Deus pode te usar também diversas vezes no decorrer da tua história. Vai depender da tua comunhão com Deus, tá? Sandy Strong faz questão de dizer no seu texto Dons Espirituais que essa base sobre o dom de profecia é uma base fundamentada em 1 Coríntios 14, 1, que descreve então que nós devemos buscar a busca pelo dom de profecia, porque ele é um dom que anuncia os oráculos de Deus, o desejo de Deus, uma voz profética de Deus. E ele traz uma edificação pessoal para a comunidade. Então, o dom de profecia sempre vai trazer uma edificação pessoal para a igreja, porque ele trabalha para essa edificação. Em 1 Coríntios 14, 12, o apóstolo Paulo diz que a igreja deveria buscar esse dom de profecia. Tá? Esse dom de profecia para a edificação dos santos, para que a igreja, então, entendesse a visão de Deus, a direção de Deus para essa caminhada. A diferença entre o ministério profético do Antigo Testamento e do Novo é que o ministério profético do Antigo Testamento é o ministério que aponta para Jesus. No Novo Testamento, ele já é fundamentado em Jesus. Então, os profetas, eles sempre se fundamentam em Jesus. E o dom de profecia é uma condução do Espírito Santo, uma capacitação do Espírito Santo pelo meio do qual Deus opera nos corações. O movimento pentecostal, que nós fazemos parte, acredita também no ministério profético, mas também entende a diferença do dom de profecia. O dom de profecia ele é uma ação que Deus capacita as pessoas para uma obra específica. O ministério já é visto como alguém que anuncia as boas novas dessa salvação. Isso é um profeta, alguém que obedece ao Senhor, tem uma voz profética. Isso está em Efésios capítulo 4, versículo 11, como fundamento também. A distinção ela é muito clara. O dom, ele é um dom de elocução. Deus pode usar a pessoa no decorrer da sua vida, em uma determinada situação, em um culto, como voz profética. Já o ministério profético, a pessoa vive aquilo diariamente, tá? Então tem essa diferença. A ação do ministério profético já é uma ação de vivência, tá? Então nós entendemos muito bem que esse ministério profético ele traz uma edificação para o povo. Entendemos que no Antigo Testamento Deus levantava profetas, no Novo também, você vai encontrar a citação de diversos profetas no Novo Testamento, mas você encontra a diferença do dom profético de profecia, o dom de elocução, onde a igreja agora passa também a ter esse dom como capacitação. Deus pode levantar pessoas específicas para esse ministério, para o crescimento da igreja. 1 Coríntios 14, 25 confirma isso, tá? É interessante você entender que o dom de profecia ele é dado por Deus mediante ao batismo com o Espírito Santo, falar em línguas. O dom de profecia ele precisa também ser observado de acordo com as Escrituras. O profeta, aquele que vive, que entrega a mensagem, é um instrumento de Deus e traz uma mensagem sempre para a edificação do povo. Nós entendemos que a mensagem profética é para a edificação, nunca para a vergonha e desonra das pessoas, mas sempre para a edificação, para restaurar vidas. É isso que o ministério profético faz. Tudo bem? Que Deus abençoe você. Vamos então para o terceiro subtópico agora do segundo ponto, que trata sobre a igreja agora como uma voz profética. Segundo o pastor Eduardo Leandro Alves, o comentarista da lição, ele descreve que a igreja também é uma voz profética nesse mundo. Quando essa igreja evangeliza, isso é voz profética. Quando essa igreja discipula também, ensina no discipulado. Então o profeta ele também tem essa função de ensinar, tá? Então a igreja ela tem essa função de ensinar também. A contribuição do pentecostalismo traz então uma visão sobre a missiologia aqui. Que missiologia é essa? Uma visão em que a igreja agora ela é capacitada pelo poder de Deus para evangelizar. Na nossa teologia, na nossa visão cristã, mediante a fé, nós acreditamos que o Espírito Santo nos capacita para uma obra específica.
O pentecostalismo vai enfatizar essa voz profética de anunciar, essa voz profética de falar das boas novas da salvação, de alcançar vidas. Nós entendemos pelas Escrituras que Deus ele é o primeiro missionário. Nessa compreensão também entendemos que a missão ela nasce lá com Israel e agora se dá a partir da visão da igreja. A igreja passa a ser uma voz profética apontando para Jesus. Esse mover missionário agora como voz profética é uma igreja que tem o objetivo de anunciar as boas novas da salvação. E o texto bíblico faz questão de dizer que a igreja agora ela utiliza essa voz profética para anunciar o reino de Deus nesse mundo. Nós podemos utilizar a voz profética através da evangelização, tratando de forma muito clara com o evangelismo, de forma individual, sobre questões de cultura, política, ética e moral. A igreja, então, aponta para o caminho dessa evangelização, sendo instrumento na mão de Cristo. Vou te dar algumas dicas para como você pode, então, observar alguns métodos de evangelismo que a igreja pratica como voz profética. Primeiro, o evangelismo pessoal. Há evidências, irmãos, de pesquisas que o evangelismo pessoal, ele atrai pessoas para Cristo, ele é eficaz na sua dinâmica como voz profética. O evangelismo em grupo, quando a igreja se reúne, então, para anunciar as boas novas de salvação, alcançando vidas. O evangelismo em massa, quando a gente realiza um grande discipulado e, ao mesmo tempo, procura resgatar pessoas para Cristo em cruzadas, em evangelismo, em movimentos de evangelização e impactos missionários também. E há também o discipulado que gera, então, esse crescimento na igreja sobre essa visão missionária para que a igreja, então, possa avançar em Cristo. Avançando, vamos agora para o terceiro ponto, que trata, finalizando a nossa lição, sobre o seguinte argumento: entendendo a profecia bíblica. Que Deus use você. No terceiro e último ponto da lição, da mensagem de hoje, nós estamos então observando agora com você essa visão sobre a profecia escrita, a profecia literal. Há uma diferença da profecia reapresentada como oráculo dentro da Bíblia e há a diferença também dessa profecia registrada dentro do texto. Vamos entender isso. Um profeta que pronunciava oráculos, uma profecia oral, era um profeta que não tem um livro na Bíblia. Elias, Eliseu, João Batista são profetas usados por Deus que não tem um livro com seu nome. Oráculos, tá? Profecia escrita, ou seja, profecia literal, é quando o profeta tem um livro com seu nome, Isaías, Daniel, Ezequiel, e a partir disso nós vamos observar essas profecias registradas dentro do texto. E é claro que você precisa ler uma passagem bíblica. A passagem que eu quero citar para você está em Mateus 7,12. E o primeiro subtópico trata sobre os princípios de interpretação. Quando estudamos as Escrituras, percebemos, de acordo com o comentarista da lição, que a Bíblia ela possui alguns princípios para a interpretação de uma profecia bíblica. Eu já descrevi para você a diferença entre o profeta que anuncia oráculos, que não tem um livro que tem o seu nome, e um profeta que tem o seu nome e tem uma profecia agora registrada no texto sagrado. Ambos têm validação conforme as Escrituras, mas você precisa observar algumas regras para a interpretação. Primeiro, toda a Escritura precisa ser entendida de acordo com o seu sentido literal. Segundo, a interpretação da linguagem simbólica ela é esclarecida dentro da Bíblia por outras passagens. Outros versículos explicam as passagens simbólicas. Deus marcou tempos definidos para Israel e também toda a Escritura ela vai apontar para a vontade de Deus, para o querer de Deus. Há um detalhe também que não há uma profecia específica para o dia e hora do arrebatamento. Você precisa observar isso. Conforme Davi Guimarães, ele faz questão de dizer, a partir da leitura da palavra hermenêutica, ele escreve que essa palavra hermenêutica se origina do grego hermeneuon, que traz esse sentido agora de interpretar, de observar. E nós, quando estudamos as profecias bíblicas, nós interpretamos, nós estudamos. Pastor Douglas Batista também vai descrever que nós, teólogos pentecostais, acreditamos na importância da exegese bíblica, e a exegese bíblica nos ajuda a entender o texto
e a fazer a leitura agora das profecias bíblicas. Davi Guimarães também faz questão de escrever que há necessidade de buscar esse sentido literal do texto, entendendo o texto para compreender a profecia. De que maneira? Eu preciso observar para quem foi que o profeta escreveu a mensagem, qual é o contexto que o profeta está inserido, o porquê que aquela mensagem foi profetizada naquele momento e qual é o sentido para hoje também no sentido profético. A Bíblia ela é organizada em alguns gêneros literários. Os gêneros literários da Bíblia são poético, histórico, apocalíptico, doutrinário, parábolas, nós temos cartas e nós temos gêneros proféticos também, nesse sentido de entender as profecias das Escrituras. Paulo ensinou a Timóteo que toda a Escritura ela é divinamente inspirada por Deus. Então nós estamos analisando as profecias escritas aqui, tá? Registradas dentro do texto sagrado. Isso tem valia, isso tem fundamentação. Nenhuma profecia dita por um dom de profecia ou uma profecia dita hoje, atualmente, tem maior validade do que as Escrituras, do que a palavra de Deus. Então nós nos fundamentamos na Bíblia. Quais são as regras para essa interpretação? Primeiro, nós entendemos que a Bíblia é um livro que conta a história da redenção. Segundo, nós entendemos que a Bíblia ela vai interpretar a própria Bíblia, é aquilo que eu estou dizendo para você. Tem profecias no Antigo Testamento que só dá para entender no Novo, a partir do simbolismo dessas profecias. O texto quis dizer aquilo que o autor quis dizer. Também é interessante você observar que a Bíblia ela não vai possuir nas profecias nenhuma mensagem oculta, que ainda não foi revelada, mas essas mensagens são explicadas no decorrer do tempo, de forma escatológica também, e a Bíblia faz questão de descrever uma mensagem poderosa à luz do seu contexto. Então você precisa olhar para o contexto para entender essa profecia hoje também e o que ela quer dizer conosco, o que ela quer falar com a gente nessa interpretação da Bíblia. Vamos avançar para o segundo subtópico do terceiro ponto, que trata agora sobre o método literal. O método literal, de acordo com o pastor Eduardo, é um método que descreve então a maneira de interpretar o texto. No método literal, você vai perceber que a profecia ela passa a ser compreendida a partir do seu contexto histórico também. E agora, isso não compromete a visão profética da mensagem proferida. Um detalhe que eu quero destacar para você, de acordo com o Gutierrez Cerqueira, ele faz questão de dizer que nós somos bíblicos e nós acreditamos então na palavra de Deus a partir dessa interpretação. A declaração de fé das Assembleias de Deus descreve que o Novo Testamento, então, ele é inspirado pelo Espírito Santo, tanto o Novo como o Antigo Testamento, e nós cremos nas profecias descritas no Antigo como no Novo Testamento também. O Douglas Batista faz questão de escrever que tanto o William Menzies e o Stanley Horton, em sua obra Doutrinas Bíblicas, eles descrevem que a Bíblia ela é infalível, ou seja, as profecias bíblicas descritas na palavra são inspiradas por Deus. E nesse método nós entendemos que elas podem ser analisadas à luz do seu contexto e não tira a qualificação dessas profecias de forma escatológica para hoje também. William e Robert Menzies, como teólogos pentecostais, eles descrevem que nós precisamos olhar para toda a Bíblia, mediante a fé, crendo em toda a Bíblia, através da ação do Espírito Santo em nós. Então nós entendemos a visão profética, nós cremos e olhamos para as Escrituras, entendendo que Jesus salva, cura, batiza, mas ao mesmo tempo nós entendemos que as Escrituras afirmam de forma clara fatos que estão acontecendo no nosso tempo, que foram profetizados antes. Então nós cremos nas profecias mediante a palavra de Deus, independente do método que é utilizado. Mas nós cremos nessas profecias que são inspiradas, a palavra de Deus ela é relevante, é atual e ela traz essa revelação progressiva apontando para Cristo como nosso Salvador. E finalizando a lição, o terceiro e último subtópico trata sobre o problema do pós-modernismo para a interpretação. O pastor Eduardo Leandro Alves descreve que nós cremos na atuação do Espírito Santo para nos ajudar a entender os textos bíblicos, as profecias bíblicas, a partir dessas ferramentas de interpretação.
Luiz Saião destaca que há alguns perigos sobre a interpretação bíblica e é interessante essa posição dele. Primeiro, o primeiro perigo que você pode ter é a questão da alegoria do texto, você só interpretar o texto a partir de alegorias. Segundo, a interpretação fixa literalista, isso traz um problema também, você precisa dar uma observada nisso aqui. A interpretação confessional, somente à luz de uma interpretação de uma igreja, de uma denominação, se torna também um perigo para a interpretação do texto. Há também o perigo de interpretar o texto de forma exclusivista. É um perigo que gera, então, diversas interpretações que são aqui interpretações que não querem dizer aquilo que o texto quer informar para a gente. E há também o perigo do liberalismo teológico. Nós não podemos entrar por esse caminho. Quando nós passamos a estudar essas questões, nós nos fundamentamos a partir da visão do pastor Douglas Batista, que descreve essa visão da hermenêutica bíblica e também combate essa hermenêutica pós-moderna que se fundamenta aí nessa visão de liberalismo teológico, nessa visão de se fundamentar somente em alegoria do texto. É preciso esclarecer que nós entendemos o texto à luz do seu contexto, utilizamos ferramentas hermenêuticas para crermos então nessas profecias. Luiz Saião também vai apresentar a interpretação correta que um texto precisa ter, ou seja, uma profecia precisa ter. Primeiro, o texto não pode significar aquilo que nunca significou pelo autor original. Então, o texto não pode trazer um sentido que o autor não quis dizer. Segundo, a Bíblia possui plena autoridade para interpretar a própria Bíblia. Então, há profecias no Antigo que são entendidas no Novo. Há profecias no Novo que são entendidas à luz do Antigo Testamento. Também nós entendemos que, sempre que possível, entenda a palavra no sentido original. Observe a palavra no grego, no hebraico, para entender aquilo que a palavra quis dizer e trazer um sentido comum. Saiba que no Novo Testamento, tanto como no Antigo, nós apontamos para a pessoa de Jesus. Interpretar os textos mais difíceis, é interessante você interpretá-lo à luz de textos mais claros, para que você possa entender essa linguagem profética também. A revelação bíblica ela é progressiva. Lembre-se que Cristo é o centro da palavra, o centro de toda a profecia. A linguagem da Bíblia é a linguagem comum, não a linguagem científica, mas uma linguagem comum, escrita por pessoas comuns que trazem então uma mensagem profunda para a edificação. Você precisa perguntar quem, o que e quando e onde e por que aquele texto foi escrito. Você precisa então entender de forma muito clara essas contribuições que a Bíblia traz e também tomar cuidado com contradições absurdas sobre o texto, tá? Tome cuidado com falsas interpretações sobre diversas profecias que tem na Bíblia. Às vezes, por exemplo, está acontecendo uma guerra no mundo. Por exemplo, a guerra que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia. A gente vai para a Bíblia e tenta interpretar as profecias de forma equivocada. Ou, às vezes, tenta estabelecer, por exemplo, profecias bíblicas sobre o que está acontecendo entre Israel e a guerra entre o Hamas. Nós precisamos interpretar isso com muito cuidado, com muita sabedoria, para não interpretar o texto de forma alegórica e dizer aquilo que o texto bíblico não quis dizer. E para finalizar a lição, o pastor Eduardo Leandro Alves escreve que o crescimento da igreja é por intermédio da edificação do Espírito Santo por meio dos seus profetas e das suas profecias. E que Deus possa edificar você com essa palavra para a glória de Cristo. Se eu ajudei você, se essa aula foi edificante para a sua vida, por gentileza, deixa aqui teu comentário no YouTube ou Spotify. Me acompanhe também pelo TikTok, Pastor Janderson Nascimento, ou pelo nosso Instagram. Vou ficar feliz em te receber por lá, @Janderson Nascimento ou @FacilitaEBD. Você pode encontrar o nosso Instagram e acompanhar o nosso ministério pastoral também. Lembra que toda terça-feira eu estou por aqui às 8 horas no YouTube ministrando essa aula para você ser edificado e na Rádio Brasil às 17 horas para a glória de Deus, para que Deus em Cristo confirme essa palavra no teu coração. Se você desejar o meu material, tá na descrição do vídeo, um comentário abaixo, analise a nossa proposta de assinatura, que Deus abençoe você e eu espero muito que Deus possa confirmar essa palavra na tua alma. Vamos orar juntos, pedindo a direção de Deus sobre essa aula para que Deus te use como instrumento na escola bíblica dominical da tua igreja. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração.
Vamos orar pedindo a direção de Deus. Senhor, nós te agradecemos por essa aula. Te agradecemos pela vida do teu servo e a tua serva que vai ministrar essa lição. Edifica os teus filhos, usa-os nas tuas mãos. Pai, eu peço a tua bênção sobre o teu servo e a tua serva, entendendo sobre o ministério profético do Antigo, do Novo, do dom de profecia, sobre a interpretação do texto. Muito obrigado, ó Pai, pela tua direção. Essa, Senhor, é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos. Dons Espirituais e Ministeriais, do Elinaldo Renovato de Lima, da editora CPAD. Essa minha edição é de 2014, mas tem uma mais nova. Você pode adquirir esse material para a tua edificação. Está no site da CPAD para entender sobre os dons. O Verdadeiro Pentecostalismo, do Ezequias Soares, pastor Ezequias Soares, da editora CPAD. Vale a pena você adquirir esse material para entender sobre a nossa visão bíblica, sobre profecias, nossa visão também teológica. Também quero indicar a Supremacia das Escrituras, pelo Douglas Batista, publicado pela editora CPAD. São livros de apoio de trimestres passados aqui que vão te ajudar. Declaração de Fé das Assembleias de Deus vai te ajudar muito a entender a respeito da nossa visão doutrinária sobre as Escrituras e profecia. E Teologia Sistemática Pentecostal, você encontra todo esse material na editora CPAD, no site. Que Deus abençoe você. Um beijão no teu coração, gente boa. Eu te aguardo por aqui na próxima terça-feira. Terça-feira às 18 horas, tá? Onde a gente vai estudar a lição de número 8, que vamos entender sobre a fé para crer que Deus não criou o mal. Deus não criou o sofrimento. E você precisa estar conosco em nome de Jesus. Um beijo no teu coração e até a próxima terça às 18 horas, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.